Quando o coração chora pelo que perdeu, o profundo sorri pelo que encontrou. Código de hoje. Qual é o impacto, de alguma forma, associado à experiência da perda ou de um luto? Então, todos nós, ao longo da nossa vida, que até aqui já vivemos, já experienciamos, é como se vivêssemos numa montanha russa. Temos os altos, temos os baixos e todos nós gostamos mais de estar sempre nos altos, mas a grande questão é, para que haja altos, tem que haver os baixos. Para que haja a experiência de um ganho, tem que indubitavelmente haver a experiência de uma perda. E neste rosário da vida, nós muitas vezes andamos num deserto, atravessamos um deserto. Um deserto, muitas vezes, no qual nós estamos identificados com a ideia da posse, que brota essencialmente desde uma noção de quem eu sou, da nossa real identidade. E aí, de alguma forma, estamos vulneráveis ou colocamos-nos a jeito da chuva. Porque nos dói tanto uma perda, seja a perda que esteja associada com um objeto, um trabalho, um relacionamento, uma conta no banco. Porque nos dói tanto uma perda? A resposta aponta para o nosso eu. Ok. Então, como falei anteriormente, brota essencialmente de uma identificação com o exterior, que por sua vez brota de uma percepção distorcida da nossa identidade, de quem eu sou. Nós só deixamos de crescer quando de alguma forma nos identificamos com uma conclusão ou com uma ideia ilusória de segurança ou de permanência. Mas o que é que neste mundo dos sentidos é permanente? O que é que nesta roda do samsara é permanente? Quando alguém está a experienciar esse deserto, de pouco adianta nós dizermos que essa experiência está a enriquecer a alma e que brota essa sabedoria desde a alma. A pessoa está a viver um processo. Talvez nesse momento o mais sábio e útil a fazer é simplesmente estarmos disponíveis, estarmos presentes ao alcance de, lá está, dor, prazer, dor, êxtase, dor, alegria. Ok? A moeda é uma só, mas tal como a lua, tem duas faces. Ou seja, quando há um espaço entre o self, entre a nossa atenção, entre o ser e a experiência que o ser se permite estar identificado e viver, surge agora um espaço de consciência no qual o indivíduo se pode dar-se conta do que está a acontecer internamente e assim abrir-se a possibilidade de crescer, de expandir, deixando de estar identificado com o eu que está a sofrer a perda. Porque isto tudo é um jogo. O facto de cada um estar aqui neste momento, dia 12 de setembro, às 9 horas e 10 minutos, a olhar para um pedaço de matéria no qual, através da inteligência humana, a voz do Jorge Miguel Porfírio chega aos teus ouvidos, que por sua vez o teu cérebro interpreta e faz todo o processo de assimilar tudo isto que está à tua volta, tudo aquilo que tu adquiriste graças ao fruto do teu trabalho, graças ao fruto do teu entusiasmo ou menos entusiasmo, tudo isto é um jogo. Então, quanto mais rápido nós nos tornarmos conscientes do jogo, mais fácil será nós percebermos-nos autores do jogo. Podemos, de alguma forma, não estar sujeitos às regras que, de alguma forma mais ou menos consciente, assimilamos de outrem. Seja outrem a família, os nossos ancestrais, o que está presente neste momento, Catarina, Susana, Lourdes, Jorge Miguel, Shanti, que entretanto passou por aqui. Em cada um de nós está a vibrar a memória da nossa ancestralidade. E muitas vezes essa memória está a
preocupar a nossa livre possibilidade, o nosso livre-arbítrio de podermos imprimir neste jogo a verdade da nossa alma. Porque, entretanto, o nosso eu está com demasiadas vestes, está com demasiadas projeções, interpretações, distorções, e é a partir dessas vestes que nós estamos a jogar este jogo. Ok? Então, vamos continuar a mergulhar, vamos tentar perceber o que é que podemos fazer em relação a esta ideia da perda. A passagem agora levou-me para um código que foi Rumi que escreveu. Se tu te queixas cada vez que o teu espelho é polido, como queres tu evoluir? Como queres tu crescer? Muitas vezes é através desse, entre aspas, infortúnio ou perda ou desânimo ou baixo da vida que nós temos a oportunidade para crescer, para nos abrirmos a uma forma diferente de nos percebermos a nós e àquilo que nos rodeia. Acaso alguém duvida que depois de uma noite escura vem a alvorada? Nada permanece, inclusivamente a experiência de uma perda, inclusivamente uma noite escura. Apenas permanece se, porventura, a nossa atenção, a nossa ideia do eu, está demasiado presa ainda à experiência da perda. E depois lá está, para validar a experiência, o que é que chama dentro de casa, o que é que chama dentro do hardware, tudo aquilo que valida esse eu que está a sofrer o impacto. Pensamentos repetitivos. Os pensamentos estão constantemente a iluminar, a alimentar, aliás, essa crença, essa identificação do eu. Mas chega a um ponto quando, porventura, talvez a experiência do sofrimento é de tal forma exasperante que é uma rendição. Que é uma rendição. Seja lá através da graça, seja através dos méritos que cada um tenha acumulado de forma mais ou menos consciente, mas muitas vezes é apenas, e digo isso ainda, feliz ou infelizmente, vá, apenas através da dor, do desconforto, que o ser humano evolui. Porque se tudo fosse um mar de rosas, andávamos todos aqui tipo zombies. E se calhar não estaríamos já aqui a fazer coisa alguma. Se calhar já estaríamos a viver o céu. Porque o céu já é presente. Mas muitas vezes aquilo que pinta o céu com nuvens mais escuras são as nossas identificações, é o nosso eu, que se prende demasiado com tudo aquilo que não é a verdade. A verdade com V grande. Prende-se demasiado à sua verdade. Às vezes é preciso nós permitirmos esvaziar. E às vezes a melhor forma de nós nos esvaziarmos é vir até nós, a grande mestre vida, para nos sacudir e tirar algo. Porque afinal de contas nós nunca tivemos esse algo. Talvez esse algo fosse apenas, porventura, uma parte de nós mesmos que estava ali a servir como um espelho. E quando de repente a professora vem e tira o espelho da frente, parece que uma parte de nós fica fragmentada. Se foi embora com aquela experiência de perda do trabalho, de um relacionamento, a partida de um ente querido para outro plano. Estão a ver o grande jogo da perda e do ganho. Estão a ver o jogador. Muitas vezes os nossos corações têm couraças, porque por vezes é demasiado doloroso olharmos para os pontos que lá estão por serem sanados. Por muitos pensos que nós coloquemos em cima deles, a raiz do sofrimento, o gatilho, continua lá. E mais cedo ou mais tarde, no contexto certo, com a pessoa certa, às vezes quando menos esperamos, esse gatilho vem outra vez à superfície. Sensibilidade é a capacidade de nós discernirmos, ver. Ser sensível não é uma fraqueza, é um dom, é um potencial.
Mas muitas vezes nós somos demasiado sensíveis apenas com a experiência da perda. Também podemos ser sensíveis com a experiência de estarmos aqui e agora a ver, a sentir, a discernir, a fazer escolhas, a viver os altos e a viver os baixos. Com a certeza que ao longo deste vai e vem da vida, há sempre um farol a iluminar-nos e a inspirar-nos a continuarmos em frente. E neste processo, às vezes, há as dores do parto, parto da alma, mas é um parto que está repleto de bênçãos, porque há algures nesse renascimento, nessa transmutação do eu, há uma luz que nos guia. Apesar de estarmos a perceber o impacto da perda, nós sentimos que há algo que nos move em frente, incitando-nos e inspirando-nos a continuar em frente, atravessando essa bolha, atravessando esse fogo. Enquanto a sua influência passa, enquanto nós caminhamos pelas brasas, enquanto nós caminhamos pelo fogo, resistimos, apoiando-nos nos nossos valores. O que são os nossos valores? Estão alicerçados na nossa real identidade. Caminhamos pelas brasas, mas apoiando-nos onde? Apoiar raízes, raízes e identidade, na nossa identidade real, no espírito, naquilo que realmente nós somos. Uma rendição. E às vezes, para que essa coraça se pôs no chão, lá está, tem que haver um tremor de terra. Não um tremor de terra externo, mas interno. Porque até então as coraças estão demasiado rígidas e coladas à nossa psique, à nossa alma, impedindo-nos de olhar para dentro, antes da couraça. E ao caminharmos ao longo das brasas, ok? Isso é-nos revelado, apoiando-nos nos nossos valores. E partindo daqui, ganha-se sempre. Uau! Como é que é? Então eu ganho até na perda? Sim, ganhas-te a ti. Ganhas mais e mais de ti, compreendendo-te mais e mais com maior clareza e menos distorções. Até na perda há ganho. Que assim a atitude seja adequada. Não há culpados, mas apenas comportamentos e drivers. Condutas são comportamentos, são hábitos. Programas são drivers, são crenças. Eu posso sentir-me culpado se assim tiver uma conduta, um hábito de estar permanentemente a chamar o Uber interno para trazer um pensamento, ok, que me diga que eu sou culpado, que eu não mereço, que eu não estou à altura. Atenção então aos hábitos e aos drivers que estão a atuar no nosso hardware. Haja espaço na nossa morada para acolhermos esses, por vezes, inquilinos inusitados, sem estarmos à espera. Haja espaço. A casa do meu pai tem muitas moradas, um código da Bíblia. Mas muitas vezes nós somos tão seletos e exclusivos naquilo que nos permitimos que a vida nos apresente. Só queremos as coisas que nos agradam. Só queremos a experiência do êxtase, do ganho imediato, a curto prazo. Dar-nos conta do quê? Do ser, do que somos, da unicidade, da ordem no meio do aparente caos, num propósito maior. Propósito maior, que muitas vezes este propósito que este software delineia não consegue alcançar. E às vezes há milagres que se aproximam das nossas vidas quando nós nos permitimos aproximarmos deles. E esse milagre não vem necessariamente de fora para dentro de nós, mas vem acima de tudo também de dentro do mais íntimo de nós, a nossa ideia do eu. Abrirmos ao milagre é abrirmos primeiramente para aquilo que realmente nós somos e nos permite estar aqui, é ter a possibilidade de vermos um jogo durante X tempo. A questão é, estamos a usar sabiamente este tempo neste tabuleiro de jogo? Viemos cá fazer
estamos a fazer, estamos alinhados com o nosso Dharma, estamos alinhados com os nossos valores, estamos alicerçados no espírito. E esta confiança que brota numa mente ahm, a qual se permite estar apanhada nesta luz, a luz do dar-se conta, a luz da atenção, que nos guia, que move montanhas, que nos ajuda a atravessar os desertos mais áridos das nossas vidas, é que nos ajuda a caminharmos sobre as águas. As águas, o que é que representam? As nossas emoções. Então possamos cada um de nós caminhar sobre as suas emoções, sem as rejeitar, sem as rotular, sem as etiquetar, mas abrindo-nos profundamente para todas elas e permitindo-nos ver mais além o que é que isto está a mostrar de mim. Qual é a couraça que, graças a isto, eu estou aqui a ser convidada, a ser convidado a refletir, a dar-me conta que ela estava presente? Qual é o ganho que, no meio desta perda, está à minha espera? Qual é o milagre que está à espera que eu me abra para ele? E, no fundo, uma rendição constante, momento a momento. Rendição aqui é essa ordem. Chamemos-lhe ordem, chamemos-lhe sagrado, chamemos-lhe Pai, chamemos-lhe Espírito, chamemos-lhe Deus. Mas em que momento da nossa vida é que nós não podemos ou não estaremos ao colo disso maior? Na realidade, nós estamos sempre ao colo disso maior. Muitas vezes nós temos a falsa noção que somos nós que temos o controle de tudo. A ordem do nosso pequeno eu sobrepõe-se a todas as outras ordens. Abafamos o sinal dele, tal como se abafa um sinal de Wi-Fi, muitas vezes com paredes e coraças, e não chega a não haver sinal dentro de nós, e queixamos-nos, então deixei de ter sinal. E às vezes é a nossa higiene, é essa conexão com algo espiritual, é essa fé. Não apenas uma fé filosófica ou teórica, mas realmente uma fé que brota do darmos-nos conta que realmente o que é estar presente, estejamos nós a fazer o que quer que seja, a pintar, a conduzir, a dialogar em casa com quem está à nossa volta, até a dormir. Isso está lá. Então, termos um objeto, uma flor, uma vela, uma imagem, uma mandala que nos inspire, Jesus, Krishna, qualquer coisa que nos inspire e que nos lembre, está aquilo, isso existe. Às vezes é importante termos esses lembretes à nossa volta. E então passamos mais tempo na mesa do escritório, no nosso quarto onde dormimos, na sala, para que mesmo quando lá passemos e olhando para aquilo, nós nos conectemos a nível de frequência com isso. E depois continuamos as nossas tarefas. Mas pelo menos houve ali um lembrete que nos apontou para onde? Para dentro, para a fé. E aquilo que eu idolatro, eu tendo a colocar num pedestal. Independentemente daquilo com o exterior, aquilo que eu idolatro faça ou deixe de fazer, eu tendo muitas vezes a não ver, porque eu lá está, coloquei num pedestal. E às vezes, muitas vezes há ídolos que têm pés de barro. Mas também é verdade que muitas vezes é importante nós termos um objeto não para idolatrar, mas sim para nos inspirar, para nos relembrar que há uma porta, que há uma via. Por exemplo, se eu colocar a imagem do homem atrás de mim, ou de algum asana de alguém a fazer yoga, é uma porta que me vai lembrar: espera lá, amanhã tenho uma sessão de yoga. Boa! Yes! Vou fazer a sessão de yoga. Ou seja, graças a esse objeto que eu idolatro, que para mim representa algo, eu lembrei-me, com o nível mais profundo da minha experiência, alguns no calendário, eu vou ter a oportunidade de mergulhar dentro de uma sala para ter, eventualmente, uma experiência mais profunda naquilo que o objeto que eu idolatro tem para me oferecer. Não é tanto o objeto, não é tanto a imagem do homem que eu tinha na parede.
Mas é mais o facto de eu me permitir, através desse lembrete, desse objeto que eu idolatro, permitir-me percorrer um caminho para investir tempo, para tirar, para trazer um retorno para mim. Nem que seja para deixar no tapete de yoga preocupações. Tal como eu costumo dizer, o yoga não nos dá nada, apenas nos tira. Tira-nos o quê? Distorções. O yoga não nos dá nada, apenas nos tira. Tira tensões, tira distorções. Sejam as tensões a nível físico, sejam como bloqueios mentais e emocionais. Agora, é importante cada um de nós colocar, como eu disse na partilha de há pouco, lembretes, especialmente nos sítios onde passa mais tempo, mesmo quando tu passas pelos lembretes, o que é que aquilo representa para ti? Que seja um lembrete que te remeta para o espírito, para o teu compromisso que tens contigo, com o mais profundo de ti. Tal como a Catarina disse, nada é permanente, inclusivamente esses objetos que tu colocaste na parede, que tu idolatras, não são permanentes. Aliás, tudo à nossa volta neste momento está-se a desfazer constantemente. O nosso corpo está a renascer. Há partes da pele que estão a cair. De onde é que pensamos que vem o pó que estão nos móveis dia após dia? Toda a matéria está em constante transmutação. Então, aproveitemos esses objetos no qual nos inspiram para que nós possamos percorrer esse corredor em direção a algo, para que possamos aceder à fonte das fontes. Porque muitas vezes nós apenas ficamos em bebedouros. E esses bebedouros às vezes não são a água mais pura. Já estão com algum género de. Lembram-se dos pés de barro de há pouco que eu disse? Já estão com algum género de barro dos meus ídolos. Esse barro pode ter sido útil para os meus ídolos, mas não são para mim. Há aquele código. Quando o aluno está preparado, aparece o mestre. Quando o discípulo está preparado, o mestre desaparece. Porque o discípulo torna-se então um canal ou um próprio reflexo da fonte. Mas tudo é um processo. Tal como precisamos ter um processo, ter um quadro na nossa parede para nos lembrar que existe algo que nos permite ver além. Então fica essa sugestão de vocês colocarem no vosso espaço físico onde investem mais tempo da vossa vida um objeto que vos ajude a relembrar-vos de casa. Muitos de vocês têm objetos pessoais que eu sei, ou objetos que vos inspiram. Podem ser todos diferentes, porque cada um de nós é uma morada diferente do Pai. E por cada morada diferente há um ambiente diferente, toda uma história diferente. Mas no fundo, 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 uma vez que estamos aqui reunidos nestas conversas com a alma, sabemos que há uma chama, chamemos de nós o que lhe queiramos chamar, e estamos aqui reunidos em torno dela. E ressoa, ainda que o nosso racional não consiga muito bem compreender ainda, sentimos que ressoa connosco e que nos entusiasma. Algo que brota do timo, entusiasma, brota daqui. E é essa fé que brota daqui, independentemente dos sofredores que haja aqui, que nos permite caminhar sobre as brasas, atravessar a noite escura da alma, sabendo que por detrás de uma aparente grande perda está uma grande vitória à nossa espera. Às vezes é muito fácil no nosso ramo diário, no franzim, nós experienciarmos a desconexão aparente disso. E por não estarmos conscientes da facilidade com que isso aparentemente tende a perder o sinal, é bom que nós, consciente e voluntariamente, coloquemos interruptores, lembretes, para regularmente ao longo do dia nos lembrar disso. Porque não simplesmente pegar no vosso telemóvel e programar o telemóvel para de X em X tempo, com um alarme, para vocês pararem um bocadinho, nem que seja 30 segundos, estar convosco
quando for possível, e respirarem. E a partir daí, após estes 30 segundos, retomarem as vossas tarefas, talvez com outro fogo, a entusiasmarem o vosso serviço no qual vocês se manifestam e vos doam a todos aqueles com os quais diariamente vocês se doam. O colega de trabalho, o cliente que vem ter convosco à frente do balcão, a pessoa que está em vossa casa e que vocês eventualmente estejam com mais proximidade. Perceber também que por trás do outro lado há um manancial de desertos e de perdas, e sabe-se lá em que sítio de si próprio o outro lado se vê para viver o processo. E muitas vezes nesse desânimo e nesse estado de alma, essa pessoa lida com todas as outras que estão à sua volta, inclusivamente nós por vezes. E se nós estamos num estado reativo, muitas vezes nós não estamos com paciência para ouvirmos desaforos. Quando alguém nos aparenta dar uma bofetada, a nossa atitude é reagirmos de imediato, tendencialmente, em vez de darmos outra face. E darmos outra face não é literalmente, deste-me aqui uma bofetada, então agora dá nesta, para eu não sair daqui coxo. Não é isso que se trata. Dar outra face é nós lidarmos com a situação, mas desde uma perspectiva da nossa identidade diferente. Em vez de nós respondermos através da couraça, respondemos antes da couraça, a partir desse fogo que nos guia. Isso é darmos outra face da moeda. Em vez de lidarmos com a face do ego, darmos a outra face da lua, a outra face da moeda, e possa essa cascata jorrar da fonte em direção ao outro, banhando-nos inclusivamente nós a nós mesmos, porque nós seremos beneficiados ao fazermos isso. Na conduta que nós nos vemos a ter com o outro, nós percebemos os nossos próprios ciscos e traves no nosso olhar, na nossa percepção, a serem dissolvidos. Nós rendemos-nos. Porque é a prática que nos revela, não é tanta teoria. A teoria pode apontar-nos: olha, vai por ali. Porque é no processo do ir que nós iremos ver as nossas contrariedades, as nossas couraças, a dizer: epá, não devia ter vindo por aqui, não. Talvez para o ano, talvez quando seja preparado, talvez para outra vida, esta não. Então, estamos constantemente a colocar moedinhas na máquina do jogo. Tim, tim. Cada vez que há um game over, nova moedinha. Tim, a ver se é desta. A ver se é desta que tu desfazes as tuas ilusões. A ver se é desta que tu percorres o teu Dharma. Então possamos nós alinhar-nos cada vez mais e mais com o nosso Dharma, com esses alicerces, com essas raízes, com esse contacto com o Espírito. E para que haja esse contacto com o Espírito tem que haver um ritual, tem que haver hábitos, tem que haver condutas, tem que haver programas, tem que haver escolhas. Ah, em vez de eu escolher agora investir meia hora para correr as redes sociais, vou investir esta meia hora para fazer um pranayama. Vou dedicar esta meia hora para falar simplesmente em silêncio comigo. Escolhas. E todos nós temos, certamente, eu falo por mim, algum tempo ocioso onde, porventura, o poderíamos estar a ocupar de uma forma mais proveitosa ou mais possibilitadora. Então, estejamos vigilantes. Às vezes nós não estamos vigilantes, estamos apenas reativos a todos os estímulos. É preciso estarmos vigilantes. Vigiai e orai, outro código na Bíblia. Estar vigilante é estarmos despertos, disponíveis para que nos demos conta e para que possamos orar. Às vezes nós não estamos a orar em gratidão, estamos mais a orar pela perda, pela experiência daquilo que eu perdi. Também é uma forma de orar.
O universo está à escuta. Então, vigiar os nossos pensamentos. É muito fácil nós vigiarmos os pensamentos. É mais desafiante nós darmos-nos conta do pensador dos pensamentos. Porque muitas vezes os pensamentos que mais se mantêm têm uma íntima conexão com o pensador. Aprofundar para que possamos ver o pensador. Que às vezes é o pensador que está agarrado à perda e à emoção que a perda representa para si. Quando nós mergulhamos mais internamente no nosso eu, percebemos um espaço e nesse espaço vemos o pensador, o sofredor da experiência, seja da perda, seja do ganho. É a prática que nos revela.